tentar dar o meu testemunho. Meu nome é Maria Elizabeth Corrêa de Lira, tenho 68 anos, nasci no dia 12 de fevereiro de 1954. Eu casei aos 18 anos, viuvei, tive um filho desse casamento e uma filha do coração. Tenho netos e bisnetos. E depois que eu enviuvei, eu casei de novo. E hoje eu sou casada. E vou contar uma pequena parte do meu testemunho. Eu nasci com deficiência visual e quando eu estava com quase 3 anos foi que eu consegui andar. Sempre tive muitas dores na minha cabeça e o médico mais tarde, anos depois, me disse que era por causa da deficiência visual. Minha cabeça doía muito quando eu era criança, muito mesmo. E quando eu estava com 8 anos de idade, meu pai me levou ao médico oftalmologista em Manaus. Eu nasci no interior do Amazonas, no município de Borba, no sítio mesmo, onde não tem, era só mata e água. Não tinha nem acesso, até acesso a médico era muito difícil. Meu pai me levou em Manaus para fazer exame oftalmológico com muito sacrifício, fazendo economias, trabalhando muito na agricultura, fazendo economias para me levar a um médico. E aí o médico disse que aí eu tinha, que essa minha deficiência era de nascença, que não tinha jeito, que eu tinha uma catarata no olho direito, que era que eu ainda enxergava um pouco. Eu tenho só 10% da visão do olho direito e do olho esquerdo eu nunca vi nada. Então, ele disse que depois de muito tempo é que podia fazer uma cirurgia de catarata. Então, aí eu fui vivendo assim. E ele disse que eu poderia cegar de vez se eu forçasse muito a minha visão. Por causa disso, minha mãe não me deixou estudar, nem meu pai, eu não consegui estudar. Passei até meus 18 anos sem saber ler. Mas quando eu estava com 13 anos de idade, Deus me deu um grande livramento de morte. Eu creio que Deus, eu tenho certeza que Ele tinha um plano de salvação na minha vida. Porque aos 13 anos eu sofri um afogamento e eu não sei nadar. Eu fui tomar banho de mergulho e aí a correnteza me levou para longe e eu fiquei ali tendo a certeza de que eu ia morrer. E a minha irmã, que estava comigo na beira do rio, ela era muito pequena, eu tinha 13 anos, ela tinha 5 anos. Ela só fazia gritar, mas meus pais na roça, muito longe, ninguém ouvia nada. Mas aí Deus, tão maravilhosamente, meu pai colocou uma linha para pegar peixe. Quem mora no interior, quem entende de pescaria sabe o que é um espinhel. Ele colocou um espinhel para pegar peixe. Então aquela linha tinha que ser bastante forte para sustentar o peixe se debatendo e não arrebentar aquela linha. Então aquela linha engatou na minha saia, porque eu estava tomando banho de roupa. Aquela linha engatou na minha saia e naquela linha eu me puxei até chegar onde eu pudesse sair daquela água e chegar a salvo, graças a Deus. Isso foi aos 13 anos de idade, quando eu estava com aproximadamente uns 16 anos. Eu peguei uma queda por causa também da minha falta de visão. Eu subi uma escada e não vi que a parte de cima da porta estava fechada, só a de baixo estava aberta. Eu ia subindo para levar umas roupas que a minha irmã tinha lavado
e ela tirou do varal e me deu para eu levar para dentro de casa. Eu fui subir as escadas e subi sem prestar atenção e bati minha cabeça e caí no chão. Mas eu consegui me levantar, mas não conseguia falar, com aquela aflição tão grande. A minha mãe viu e ela disse que eu estava assim, com a minha visão parece como desfigurada. Aí eu tomei uma água, alguma coisa assim, tomei uns remedinhos caseiros, mas meses depois eu comecei a me sentir mal, uma indisposição tão grande que eu tinha vontade de me deitar em qualquer lugar e sentia falta de ar. E até que um dia eu não consegui mais me levantar. Tomei um banho, quando acabei de tomar o banho, me deu uma grande febre, aí eu não conseguia mais nada. E aí foi o tempo que minha mãe, eu passei 18 dias nessa situação de dificuldade, e aí a minha mãe conseguiu me levar para Manaus, era longe, tinha que viajar de barco, andar quase 24 horas de barco para chegar em Manaus. Quando chegou em Manaus, que o doutor João Lúcio Machado me viu no pronto-socorro São José, ele disse: essa menina não tem mais nem 4 horas de vida. E eu não tinha recurso nenhum. Então ele disse para o meu primo, que era advogado: se tu conseguires um leito no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, eu opero ela, porque essa menina precisa se operar urgentemente. Eu tinha pus na pleura, estava toda tomada a minha pleura, a parte assim do meu pulmão, tudo cheio de pus. Aí ele me operou, pela graça de Deus, foi o segundo livramento de morte. Quando quando ele tirou, que ele fez aquela cirurgia e foi sem anestesia, só com anestesia local, porque eu não podia tomar anestesia geral. Ele disse que eu não ia conseguir, porque eu estava muito avançado o meu quadro, eu estava com desvio de coração, fígado baixo, estava toda inchada o lado direito. Ele disse que eu só não tinha morrido ainda, porque essa coisa, esse pus que estava na minha pleura era do lado direito. Se fosse do lado esquerdo, cobria o coração e eu teria já morrido. Aí quando ele tirou aquele pus assim, aí ele me chamou, me sacudiu, que eu estava querendo falar e não podia. Até que eu falei, eu disse: doutor, eu vou morrer. Ele: não, minha filha, você acabou de nascer de novo. Então foi o grande segundo livramento de morte que o Senhor me deu. E aí, nesse hospital eu passei 3 meses, do dia 20 de maio ao dia 20 de agosto de 1971. E nessa época eu tinha muita vontade de ler, porque eu não sabia ler, que o médico tinha dito que se eu fosse forçar eu podia ficar cega de vez. Então eu nunca tinha estudado, mas eu tinha muita vontade de aprender a ler. E aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus através do rádio. Eu gostava muito de ouvir rádio. Eu aprendi muitas coisas no rádio, inclusive a palavra do Senhor, que o pastor Israel Florencio de Lima pregava a palavra de Deus. E muitos outros pastores e missionários que trabalhavam na Rádio Transmundial. Tinha muitos programas bons à noite e eu gostava de escutar cedo da noite, também pela madrugada. Eu ouvia a Rádio Transmundial e ali eu ouvi da palavra de Deus. Mas a primeira vez que eu ouvi falar da palavra do Senhor foi aos 9 anos, que o pastor Alberto Spieck, que era americano e veio para o Brasil evangelizar. Evangelizou muitas pessoas nos beiradões do Rio Madeira, ali no estado do Amazonas. E ele me falava de Jesus, mas eu não queria ir, porque eu estava estudando catecismo para fazer a primeira comunhão aos 9 anos de idade. E eu fiz essa primeira comunhão, tirei em primeiro lugar. Como eu era muito boa de memória, eu lembro muito bem que o meu irmão lia aquelas revistas
antigas, o Cruzeiro, Fatos e Fotos, Isto É, e também literatura de cordel, aquelas histórias contadas em verso. E eu decorava tudo que eu ouvia. E quando eu estava estudando o catecismo, as meninas me perseguiam, porque elas diziam que eu era puxa-saco do padre, que eu tirei em primeiro lugar porque eu era puxa-saco do padre, e não era. É porque eu tinha memória boa, tudo que eu ouvia ficava na minha mente. E depois também eu tive essa mesma dificuldade, porque quando eu estava com 18 anos, aí eu decidi que eu ia estudar para eu aprender, pelo menos a ler e escrever. Que eu tinha muita vergonha de não saber ler. Eu ouvia as pessoas conversarem, eu era muito curiosa, né? Queria também aprender as coisas, mas eu não tinha acesso à leitura, porque eu não sabia ler, né? Eu não tinha estudado. Aí eu resolvi, tinha um movimento brasileiro de alfabetização, o Mobral, eu resolvi fazer o Mobral, que o Mobral se iniciou em 8 de setembro de 1968. Quando foi em 1972, eu já com meus 18 anos, fui para o Mobral, aprendi a ler e escrever em 5 meses. E aí eu fui muito bem, a minha professora disse, você tem capacidade para passar para o 2º ano. Aí no Mobral, eram senhorinhas de idade, eu era a mais nova que tinha, as outras eram todas aquelas senhorinhas já de idade que tinham vontade de aprender a ler. E aí elas eram boazinhas, nunca me perseguiram, mas as meninas, quando eu fui para a escola, e mesmo já fazer o 2º ano, aí elas me perseguiam, a mesma história de lá da aula de catecismo, diziam que eu era puxa-saco da professora, porque eu tirava notas boas, eu passava em tudo em primeiro lugar. Isso não é para minha glória, isso é um dom que Deus me deu da minha memória, é para a glória de Deus, tudo que existe na minha vida é para a glória de Deus. Então, aí elas ficavam com muita raiva. E aí eu passei ainda para o 3º ano, mas eu resolvi não estudar mais, porque eu sofria muito bullying na escola, sempre sofri, era chamada de cegueta, eu era sempre o peru das brincadeiras, assim. Eu fui vivendo a minha vida, não conseguia muito me enturmar com as pessoas na cidade. As meninas do interior não tinham essas coisas. Eu tinha muitas amigas quando eu morava no sítio mesmo. E tinha uma amiga de infância que era como se fosse minha irmã. E tudo, mas na cidade eu encontrei muitas barreiras, que as pessoas eram muito preconceituosas. Por isso, nós não devemos maltratar as pessoas pela sua aparência, principalmente quando elas têm deficiência. Hoje em dia eu falo essas coisas sem sofrimento. Eu não me importo, mas eu sofri muito. Eu sofri muito porque eu tinha vergonha de não saber ler. Hoje em dia eu tenho prazer em dizer que eu aprendi a ler já na fase adulta. Mas quando eu tinha 17 anos, que eu ouvia as meninas conversarem, as meninas que aspiravam a ir para a faculdade, e certa vez até uma perguntou, uma que estava terminando o ensino médio e pensando em fazer faculdade de engenharia, ela chegou até a perguntar qual era a minha aspiração, o que era que eu desejava fazer. E ela não sabia, que eu nem sabia ler. E eu disfarcei ali, a minha colega me ajudou e mudamos de assunto. Porque eu tinha uma amiga lá dentro do hospital
que como eu passei 3 meses lá e conversava com muitas pessoas, tinha outras pessoas com outros tipos de doenças internadas ali, então, mas eu tinha uma amiga que sabia que eu não sabia ler, ela tinha 15 anos, eu tinha 17. E aí nós disfarçávamos e mudávamos de assunto para as outras não notarem que eu não sabia ler. E assim foi a minha vida. E quando eu estava com 18 anos, que eu fui estudar no Mobral, aí eu aprendi a ler. E aí eu ouvia a palavra de Deus através do serviço de alto-falante, que tinha uma igreja em frente da minha casa, bem em frente mesmo. Eu ouvia tudo de lá, da janela da minha casa, ficava ouvindo a palavra de Deus no serviço de alto-falante e também ouvindo a Rádio Transmundial. E o pastor falando, e eu era muito católica, que eu fiz a primeira comunhão, eu ia para a missa. E a filha do pastor ali, a esposa dele, um dia disse para ela, convida a Elizabeth para vir para a igreja, para assistir o culto da mocidade. Aí ela disse, não, a Elizabeth, ela vai brigar comigo, que ela vai para a missa todo dia, de manhã cedo, ela não vai querer não. Aí eu sei que certo dia, no dia 30 de abril de 1972, eu estava dentro da Igreja Católica. Eu já tinha ouvido muito a palavra de Deus através da Rádio Transmundial. E como aos 9 anos eu ouvi através do pastor Alberto Spig, e depois eu comecei ouvindo rádio, e ali a palavra de Deus foi entrando no meu coração. E ali eu ajoelhada na frente daquelas imagens, aí eu lembrei de tudo que o pastor Israel falava, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, som nenhum lhe sai da garganta. E ali eu entendi dentro do meu coração, ali Jesus Cristo entrou no meu coração naquela hora. E eu saí de lá. E aí, quando foi na semana seguinte, eu fui para a Igreja Batista Regular de Nova Olinda do Norte, que era em frente da minha casa. E lá eu aceitei Jesus no dia 7 de maio de 1972. Eu tenho 50 anos de fé, em altos e baixos, porque todos nós somos imperfeitos. E mesmo depois de crente, eu cometi muitos erros, mas eu agradeço a Deus por Ele ter salvo a minha vida, por Ele ter feito uma obra maravilhosa de salvação na minha vida. E esse é o meu pequeno testemunho que eu tenho para dar, para dizer para vocês. Valorize missões, as pessoas que vêm de outros países para pregar o Evangelho. E agora que nós já temos esse Evangelho, se você não pode ir, você pode contribuir, contribua com missões. Se você não pode contribuir financeiramente, nem pode ir, tem uma coisa que você pode fazer, é orar por missões. Ore por missões, contribua com missões, e se você puder, vá fazer missões. E eu espero que esta palavra sirva de conforto e encorajamento para muitas pessoas, porque nós podemos vencer as dificuldades. Eu sou prova viva disso. Eu sou um milagre na presença do Senhor, que até o meu nascimento foi algo muito difícil, e eu passei quase 3 anos sem poder andar. E com 2 anos e 8 meses que eu comecei a dar os primeiros passos. E assim foi a minha vida. E essa é a minha história. E eu agradeço esta oportunidade. E que o Senhor nos abençoe. E a paz do Senhor. Irmãos, que testemunho! Esse é um pouco, viu, gente? Um pouco do testemunho da irmã Elizabeth. E vem mais por aí. Considere esse o primeiro de muitos.